Boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Esse vídeo que eu faço hoje é em homenagem a você, homem ou mulher cristão, que vive dentro da verdade, que ama as Escrituras Sagradas. A você que compreendeu a obra salvadora proporcionada por Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo que o Cristo foi morto, mas a obra não é nossa, a obra foi dele. Ele determinou que ele seria morto. Ele determinou que ele seria ressuscitado ao terceiro dia. Ele determinou, juntamente com Deus Pai, desde a fundação do mundo, que nós seríamos resgatados pela obra dele. O nome desse vídeo é A Morte que Constrange. Sim, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo constrange. Constrange Satanás, constrange os sábios, constrange aqueles que desejam construir doutrinas e obras salvíficas secundárias e terciárias ou paralelas que não passam de mentiras, não passam de heresias e falácias. Aqui, as Escrituras Sagradas são a prova documental de que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma morte vicária, substitutiva, superlativa, propiciada por Deus em Cristo, e nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador, não pelas nossas obras e não pelos nossos méritos. Nossas obras e nossos méritos que poderão nos aprimorar, sim, quando nós tivermos uma identidade cristã. Mas obras e méritos não salvam. Se você ouvir alguém dizer que obras e méritos salvam, esse ou está tentando enganar a você ou já foi enganado por alguma doutrina de homens ou doutrina de demônios. Vamos ver o que Jesus diz sobre a morte dele, Jesus. Se ele sabia ou não sabia. Se a morte de Jesus foi planejada por ele ou foi planejada pelos homens. Coitado dos homens. Vamos à verdade que constrange. Constrange Satanás. Constrangeu Satanás e constrange até os dias de hoje. Naquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, aos 54 minutos de filme, o filme que eu tenho acesso aqui em meu vídeo, aos 54 minutos e 40 segundos, aparece por trás da multidão uma figura grotesca, com aquele capuz preto. Nesse momento, Jesus está sendo chicoteado, maltratado e escarnecido. E essa figura, que representa Satanás, o pai de todo pecado, de toda mentira e de toda heresia, ele não estava sorrindo. Pense bem, imagine bem, use agora o teu discernimento e o teu raciocínio. Ele não estava sorrindo, ele estava numa expectativa. Será que ele vai suportar? Será que ele, Jesus, vai suportar? O Filho de Deus vai suportar todo o sofrimento? Porque se ele suportar, como eu vejo que ele está suportando, está começando a vitória dele e está começando a minha derrota. Sim, a derrota de Satanás. Porque a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, pela vontade do Cristo, é o grande constrangimento de Satanás e é o grande constrangimento do mundo espiritual. Do mundo espiritual das trevas, dos daimones que andam por aí passando como lecionadores de verdades novas e não passam de demônios mentirosos enganando homens e mulheres. E há homens e mulheres inteligentes sendo enganados por esses daimones, que no Novo Testamento significa sempre espírito maldito das trevas.
Então, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos provar isso aqui, constrangeu Satanás. Naquele momento, nesse filme, A Paixão de Cristo, aos 54 minutos e 40 segundos, a figura está perplexa e na expectativa, ela não está feliz, porque ela sabia que ali estava nascendo algo novo. O reino de Deus estava sendo ali sedimentado e a derrota dele, Satanás, estava sendo ali decretada. Vejam bem a face da besta, do maldito, daquela pessoa que muito bem interpretou a perplexidade e a angústia de Satanás ao ver Jesus resistir a todas aquelas chicotadas. Convido você a ir ao Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então aqui qualquer biblista sabe, seja ele católico, protestante, evangélico, ortodoxo russo, ortodoxo grego, todo biblista de toda a humanidade sabe que essa parte que eu vou ler, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 31, Jesus está predizendo a sua morte e a sua ressurreição. Então a sua morte não foi surpresa. Como dizem muitos homens aí, que vocês cristãos parece que são aliados aos fariseus e participaram desse complô contra Jesus. Não, nós não temos e nunca tivemos e nunca teremos honra ou dignidade para estabelecermos obra de salvação nenhuma. Foi ele, Jesus, que permitiu assim, foi ele, Jesus, que quis assim, e isso é o constrangimento de Satanás. E junto com o constrangimento de Satanás vem o constrangimento dos homens e o constrangimento de seitas e doutrinas que tentam mudar essa verdade que é realmente constrangedora para Satanás e seus anjos caídos. Então começou ele, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário. Então não era opcional, nem ficaria na mão dos homens. Está vendo como é que as Escrituras, elas não se enganam? Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e depois de 3 dias, especificamente após 3 dias, ele seria ressuscitado. Então Jesus aqui prediz a sua morte e a sua ressurreição, e a sua total e absoluta rejeição pelos intelectuais da época, os anciãos, os fariseus, os escribas. Hoje está cheio de fariseu, hoje está cheio de escriba, hoje está cheio de muita gente que diz publicamente em grandes palestras, derramando lágrimas, que conhecem uma verdade nova, de uma salvação nova, de uma remissão nova, e não passam de pauradores falaciosos, não passam de discursadores falaciosos e mentirosos, porque Jesus já sabia da sua morte e da sua ressurreição, e da sua rejeição pela elite, pelos espertalhões, pelos experts da época. Tem muito expert de hoje que está rejeitando Jesus, porque cria e crê numa outra obra de salvação que não existe. Salvação por méritos humanos e obras não passa de falácia. E no 32, isto ele, Jesus, expunha claramente, mas Pedro, agora vem o grande engano e o grande tropeço de Pedro. Mas Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. Olha só,
Como tem muita gente hoje querendo reprovar Jesus na sua obra salvadora. Não, isso não é racional, isso não é segundo o nosso entendimento. Deus me perdoe, mas isso a gente ouve todo dia. Jesus começou a reprovar Pedro. Por quê? Porque Pedro dá uma conotação humanista, de racionalidade humana. Mas Jesus vai dizer a Pedro que o teu raciocínio é o sonho de Satanás e não a vontade de Deus e nem sequer a minha vontade. Vamos ver o que Jesus diz a Pedro no versículo 33, que é muito contundente. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás. Ou seja, tu, Pedro, tens a ideação de Satanás. Tu, Pedro, apesar de ser meu discípulo, tu não estás tomado pelo espírito de Satanás, mas o teu espírito ainda não está treinado nas verdades de Deus. E o teu espírito ainda presume poder anular, como Satanás gostaria de anular essa morte. Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Então, Jesus não ser morto não seria um ato de misericórdia de Pedro, mas seria vontade de Satanás e vontade dos homens, como acontece hoje no entendimento precário de muitas pessoas. Entendimento precário de homens que são doutores, que são eruditos, sim, são os que muitas vezes se mostram bastante precários no entendimento das coisas espirituais, porque não creem nas Escrituras e não têm o Espírito Santo de Deus para lhes dar autoridade e boa consciência. Porque não cogitas das coisas de Deus. Quando Jesus diz não cogitas das coisas de Deus, na contextualidade dos 3 versículos, ele diz: é cogitação minha e de Deus Pai que eu seja maltratado, rejeitado, morto e ressuscitado ao 3º dia, para que haja resgate de vossas almas. Então, a morte de Jesus não foi um castigo infligido pelos homens, mas ele submeteu-se a essa obra substitutiva, superlativa, vicária, em holocausto perfeito e perpétuo, eterno, de resgate e de salvação das nossas almas, dos nossos espíritos. E é isso que nos reconcilia com Deus, e é isso que vai nos levar para as regiões celestiais. Não é aquela 2ª, 3ª ou 4ª versão doutrinária de auto-remissão e de auto-resgate, não. É essa obra de salvação aqui, porque nós estamos nos baseando na prova documental da cristandade. E aqui tem a legitimidade de toda a verdade. Então, Jesus disse: eu preciso e quero, porque é vontade minha e do meu Pai, ser rejeitado, ser morto, crucificado e ressurreto ao 3º dia. E no capítulo seguinte de Marcos, no capítulo 9, no versículo 31, Jesus repete isso. De novo, Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Marcos capítulo 9, versículo 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Quer dizer, os homens não vão determinar a minha morte. Eu vou determinar, eu estou determinando a minha morte. O Filho do Homem será entregue. O Filho do Homem será entregue, não será capturado pelos homens. Eis aí o grande constrangimento de Satanás, eis aí o constrangimento das doutrinas de auto-resgate e de auto-remissão.
O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. É ressurreição. Ressurreição para a glória. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Hoje, muita gente erudita não entende isso e, quando entende, rejeita, porque lhes causa constrangimento. Porque eles dizem, a doutrina em quem temos crido há muito tempo é uma doutrina falaciosa, porque é uma doutrina de homens e de espíritos das trevas, e não segundo as Escrituras Sagradas. Para nós terminarmos, vamos dar um endosso a isso, a essa palavra de Jesus. Ficou bem claro, e você deve acompanhar na sua Bíblia, Marcos capítulo 8, versículos 31, 32 e 33. E agora eu concedo a você mais uma referência para nosso esclarecimento e certeza absoluta. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, Jesus diz, e do mesmo modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto. Isso está lá em Números, capítulo 21, versículo 8. E do mesmo modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, crucificado e morto. E no 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, o crer nos seus ensinamentos? Não, na sua soberania, no seu poder, na sua autoridade de resgate, de remissão, de perdão de pecados, de regeneração e de reconciliação com Deus. Crer em Jesus, Senhor e soberano, não é Jesus essencialmente como mestre, como muitas doutrinas andam ensinando por aí. É Jesus como Senhor e soberano, porque como Senhor e soberano, Ele entregou a sua vida e depois a resgatou. Ele mesmo diz, o Pai me ama porque eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Ninguém a pode tirar de mim. Se Ele diz que ninguém a pode tirar de mim, como é que o homem tirou a vida do Cristo? Maldade do homem? Maldade de toda a humanidade. Eu estava presente lá. Quando Jesus estava carregando aquela coroa de espinhos e as suas mãos estavam sendo atravessados, eu e os meus amigos e todos os meus familiares, nós estávamos lá representados. A nossa iniquidade e a nossa natureza pecaminosa e a nossa incapacidade de autorresgate e de autorremissão estava lá presente. Todo o pecado da humanidade estava ali assistindo. Então a morte de nosso Senhor Jesus Cristo é uma morte vicária, substitutiva, redentora, remidora, reconciliadora, perdoadora, voluntária, determinada muito antes do surgimento da vida sobre a terra. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo é o constrangimento de Satanás e é o constrangimento de todos os espíritos das trevas que andam enganando homens e mulheres com as suas falácias e com as suas artimanhas. E os homens ficam constrangidos quando entendem essa obra salvadora de Jesus. E por isso eles tentam criar uma outra verdade, para que essa outra verdade, que não é verdade, venha a ocultar o engano de suas doutrinas, de seus pressupostos doutrinários. E venha assim esconder o seu rosto envergonhado perante a relutância em aceitar a obra salvadora superlativa de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns você, homem e mulher cristão, que crê nessa verdade, de que o nosso resgate
a nossa reconciliação com Deus e a nossa identidade cristã se faz pela obra soberana de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua morte substitutiva, vicária e redentora, pela obra superlativa dele, pelos merecimentos dele e não pelos nossos méritos, nem sequer pelas nossas obras, como está exaustivamente explicado nas Escrituras. A morte de Jesus é o constrangimento de Satanás, é o constrangimento dos espíritos das trevas e é o constrangimento de muitos homens. Por isso, eles detestam as Escrituras como única regra de fé. Leia as passagens que foram aqui sugeridas, medite nelas e busque outras. E você vai encontrar até no livro de Isaías e no Antigo Testamento as provas do que eu estou dizendo a você. Porque não sou eu que digo, são as Escrituras que dizem. Que Deus abençoe você pela obra salvadora de Jesus na tua vida e não pelos merecimentos humanos nem pelas nossas obras. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, o nosso resgatador e o grande constrangedor de Satanás. Amém?